Olha, pessoal, a última canção aqui, que eu, dentro do nosso limite aqui de tempo, nós vamos poder analisar, Estado Violência. Essa música é do grupo dos Titãs. Eu acho fundamental, né, para a gente levantar aqui. Vocês têm que contextualizar o fim da ditadura militar, assim como aquela música que nós analisamos agora há pouco, né, Geração Coca-Cola. Não foi à toa que todas essas bandas de rock surgiram mais ou menos ali no mesmo período, né? Paralamas e Titãs, assim como outros, né? Barão, Cazuza, entre outros. Mas vamos pensar nessas duas que nós discutimos hoje. Vocês notaram que elas têm esse ponto em comum, a ideia da rebeldia. Então, isso é mais ou menos natural no ser humano, né? Quando ele é muito reprimido, quando ele tem ali uma válvula de escape, geralmente acaba aprontando, né? Às vezes a gente com aluno, não sei se vocês têm filhos ou não, então, às vezes é melhor ir soltando essas rédeas devagarzinho do que ficar represando, como se fosse, né, uma represa, literalmente, aí, que quando arrebenta, vem com tudo. Então, durante aqueles 20 anos, a gente usa até a própria canção aí do Renato Russo para um suporte aí na linha de tempo. Aí, 20 anos atrás, durante 20 anos, portanto, eles viveram um período de repressão, e nesse processo de reabertura, as bandas de rock, né, proliferaram, geralmente eram jovens que tinham, como eu disse, vivido o período todo, porque se você fizer uma continha rápida, poxa, esse cara nasceu lá em 64, 84, ele tem 20 anos, né? Quando começa a compor, começa a tocar, mais ou menos um pouquinho antes, um pouquinho depois, nessa faixa etária. Então, eles vieram com muita contundência e muita crítica. Então, assim como o Renato Russo nós vimos, os Titãs lançaram um disco chamado Cabeça de Dinossauro, onde, só para vocês terem uma ideia, por exemplo, tem uma música que é o Estado de Violência. Nós vamos parar um pouquinho mais aqui. Tem, por exemplo, família e tem religião, quer dizer, aqueles, né, que a gente considera aqueles alicerces de uma civilização, né? O Estado, a família e a religião. E eles, né, descendo ali a ripa e criticando tudo isso daí. Mas, nesse caso do estado de violência, é uma letra relativamente simplesinha. A lei ao meu redor, a lei que eu não queria, estado de violência, estado de hipocrisia, a lei que não é minha, a lei que eu não queria, meu corpo não é meu coração é teu, atrás de portas frias, o homem está só. Que diz, estado de violência, estado de hipocrisia, a lei que não é minha. Essa música eu acho muito interessante, eu particularmente usei muito nas aulas sobre o anarquismo, né? Então, como sempre digo, temos aqui pessoas de vários níveis, uns estão começando os estudos, outros são até professores, e então eu tenho que mais ou menos colocar umas linhas gerais, né, do que é o anarquismo. Então, o anarquismo é uma corrente política, podemos chamar assim, e começa ali a ganhar corpo no final do século XIX, e é mais ou menos paralelo ao Marx, né, o surgimento do marxismo. Então, tanto é que o Bakunin é um dos principais nomes do anarquismo, ele foi contemporâneo do Marx. Eles participaram, por exemplo, da Primeira Internacional. E os anarquistas, eles fazem uma pesada crítica ao Estado. Então, para eles, o Estado tem que ser abolido e sem a transição. Por isso que há uma divergência aí. Às vezes os alunos confundem muito, né? Por exemplo, quando estão lendo um texto, para identificar se é Marx, se é, por exemplo, um anarquista, as dificuldadezinha, porque, no fundo, ambos criticam o Estado, né? Só que o Marx falava que antes de chegar numa sociedade sem Estado, né, esse é um ponto comum nesse caso, o Marx entendia assim, que era necessário uma ditadura que ele chama ditadura do proletariado, ou seja, durante um intervalo de tempo, então, os trabalhadores tomariam o Estado e, né, conduziriam a humanidade para uma sociedade comunista, aí sim, sem Estado. E os anarquistas não aceitavam isso, né? O Bakunin dizia que se isso acontecesse, o Estado, quem se aparelhasse do Estado, iria ali se constituir quase que numa casta,
e não iria, né, conduzir e fazer essa transição para o comunismo como Marx imaginava. Então, essa é a grande diferença. Você pega autores menos críticos, né, do Estado, eles vão dizer que o Estado surgiu com uma necessidade, certo? Então, vamos pensar lá o Egito, por exemplo. Então, tinha lá o deserto de um lado, o deserto do outro, e aí surgiu o Estado, né? Ou seja, precisa construir a represa, precisa construir os canais de irrigação. E isso só o Estado pode fazer, né? Que vai regimentar um grande número de pessoas, e tem que ser projetado antes, né? Então, ali surge o Estado como uma necessidade da sociedade. E os socialistas, né, o Engels principalmente, que diz o seguinte: o Estado surge para garantir interesses de um grupo sobre o outro, quer dizer, ver o Estado de uma forma negativa. E aí eles recorrem à história, né, o chamado materialismo histórico, vai mostrando, vai apontando, olha, na Grécia, em Roma, esteve sempre nas mãos, né, de quem detém o poder econômico. Na Idade Média, os senhores feudais, não tem Estado, né, formalmente, mas existe um poder ali, mesmo que micro, mas na mão, então, dos senhores feudais, e no capitalismo, na mão da burguesia. Mas eu vou analisar música a música, né, letra a letra ali, e aí espero, né, que no final você junte tudo isso daí, você vai ter o LP inteiro, tá? Vamos falar também, né, de outras bandas também, legal? Bom, pessoal, se você chegou até aqui é porque você curtiu, então você já sabe qual é o caminho, né? Você deixa o like, compartilha com os amigos, ajuda a gente a estar mantendo esse canal aqui, literalmente, né? Um canal de diálogo, e faça sugestões, se tiver também críticas, alguma incorreção que eventualmente, às vezes a gente falando aqui no embalo, erra uma letra, erra uma situação, né? Uma data, se você pegar aí também, fica à vontade, como eu disse, aqui é um canal para diálogo e não para imposição de ideias. Então é isso, pessoal. Forte abraço aí e até a próxima.